Olá, para você que nos acompanha, início de semana e que sua semana seja mais do que especial e abençoada. Desfrute o caminho. Foi a mensagem que mais impactou na minha vida durante a quinta, sexta, sábado e domingo, porque eu estive participando da edição Legendários em Nova Mutum, que ocorreu na semana passada. E estou recebendo hoje a grata satisfação de estar recebendo o Ricardo Camelo, ele que é diretor de pista e do Trek O Semeador. Seja bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui, Ricardo, e para falar de uma ação tão importante no qual eu já começo. Além de se apresentar e falar, o Legendários não tem religião. Obrigado, Wesley, pela oportunidade de a gente estar aqui explanando um pouco mais o que é o Legendários. E com certeza vai ser uma honra estar tirando as dúvidas, falando um pouco mais do que é o Legendários. E algo como o próprio tema já diz hoje da sua entrevista, Legendários não é religião, né? Legendários, a gente tem uma percepção muito grande, não só no Legendários, mas pessoal, é algo meu, que a religiosidade foi quem crucificou Jesus Cristo e quem acabou com o legado de Jesus, que transformou o mundo no que é o mundo, hoje chama-se religiosidade. Hoje, tanto pela Rádio Meridional, o Mauro perguntando, Wesley, como é que foi? Me fala da experiência. E agora há pouco participando, ou fui no urologista, e ele também fez a mesma pergunta, como é que é essa experiência? E eu relatei para eles, essa experiência, não adianta eu traduzir em palavras, você tem que viver todo aquele momento, toda essa experiência do que é justamente ver esses homens unidos. Mas antes de chegarmos neste assunto, como é que nasceu o Semeador aqui em Nova Mutum? O Trek O Semeador, nós subimos a montanha, os primeiros homens aqui de Nova Mutum em 2023. Quem foi pela primeira vez foi o Rudney Vunjão. Então toda a honra a ele que apresentou o movimento no município de Nova Mutum. Eu vi na internet ele com uma foto camisada e falei, Rudney, o que é isso aí? O Rudney falou, Camelo, é um movimento assim, assado. Na época eu já trabalhava com homens na igreja que eu congrego. E eu falei, Rudney, quero participar disso aí. Eu falei, Camelo, é muito difícil conseguir vaga, mas vamos tentar. Na época a pista mais próxima que a gente tinha era Cuiabá. E as inscrições acabavam em minutos. Então era uma briga para conseguir uma inscrição. E por algum motivo Deus queria que eu estivesse lá. Porque na primeira tentativa a minha inscrição entrou e eu pude participar do Trek lá em Cuiabá em novembro de 2023. Quando perguntaram para o Wesley como definir, mas eu quero perguntar para você, como é que você define essa experiência? Eu defino uma experiência única, aonde todos os homens deviam participar. Você que é homem, que vai escutar isso aqui, vai estar vendo nós falarmos aqui, você pode pensar assim, eu não preciso. Eu já sou um bom pai, eu já sou um bom marido. E quando eu fui para subir o Legendários, eu fui com esse pensamento. Eu fui para buscar algo para os homens da igreja que eu frequento. Então, eu falei, eu já sou um bom pai, sou um bom marido, vou buscar algo para outros homens, né? Estratégias para traçar. E lá Deus me pegou, me moeu, me mostrou que eu precisava melhorar muito para ser um bom homem, que a gente tinha muito a melhorar e que a gente nunca vai parar de ter coisas a melhorar. Então, eu defino que são um momento que você precisa separar para você. Se você está em dificuldade, ele vai te ajudar a sair da dificuldade. Se você já é um bom homem, você vai melhorar. E se você já é um excelente, que eu acho difícil homens excelentes, assim, porque a gente é muito falho, mas ele vai te ajudar a se reencontrar e gerar constância naquilo que você busca. Existe algum critério? Qual é o perfil das pessoas que devem participar? O único perfil que deve ser para participar é você ser homem. Gerado pelo DNA de Deus como homem. É o único. O seu Pedro, 73 anos, nos mostrou mais do que nunca para tantos jovens da sua capacidade de iniciar e terminar. Foi um grande exemplo. Muitos homens falam, eu não dou conta, vocês falam que é pesado, vocês falam que tem muita trilha. Realmente, o objetivo do Legendários é tirar você da zona de conforto. Então a gente vai te levar
a você extrair o melhor seu, tanto físico, mental e espiritual. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que a condição física, a idade, ela não atrapalha. Por quê? Porque o top a gente fala que ele é espiritual. Quando a pessoa entende que o top é espiritual, ela flui. E vocês puderam ter a grata surpresa, e eu fiquei muito feliz com a forma como o seu Pedro terminou. Eu não vi ele murmurando em nenhum momento, eu não vi ele reclamar de cansaço em nenhum momento. Ele não entregou a mochila dele, pelo menos eu não vi. Não. Em nenhum momento ele não entregou a mochila dele para outros homens, sendo que teve vários homens que a metade da idade dele que tiveram que entregar a mochila para outros homens. E ao mesmo tempo, a satisfação dele com um homem de 73 anos, experiente, chegar no final e falar assim: eu precisava disso, isso vai me ajudar a dar sequência aos meus novos projetos de vida. Então você vê um ânimo novo. A gente está falando de idade, mas a gente viu algumas pessoas também com algumas necessidades especiais, mas não se deixaram se abater por conta disso. Tanto é que um dos rapazes que deu bastante testemunho umas 2, 3 vezes ali na possibilidade, que ele já participou do Legendários e fez questão de ali estar. Fala pra gente sobre a participação dele e ter pessoas que por algum momento a sociedade julgou que ele era incapaz e ele foi lá e mostrou que era possível. A gente tem muita percepção de julgar. É natural do ser humano ser julgador. E a gente limita as pessoas. E o Legendários tem feito isso no mundo inteiro. Então hoje no Legendários nós temos cadeirantes legendários, nós temos cegos, nós temos deficientes auditivos, nós temos amputados de uma perna, de duas. Nós temos aquele influenciador, que eu esqueci o nome dele, de São Paulo, que ele só tem o tronco, ele não tem braços nem pernas. E ele subiu a montanha agora recentemente. E não tem limite. Se você tiver o desejo de se tornar um legendário, nos procure que você vai se tornar um legendário. O que acontece, Camilo, nos bastidores de uma edição como esta? Quando a gente chega lá, a gente já chega focado, desde quando se prepara aqui, naquele encontro, ao deixar os familiares. Como é que é os bastidores? Eu vi que das pessoas que estavam conosco é uma pessoa formada em Direito e está cursando Medicina, só que é lá de Diamantino, lá de Sinop. A gente também acompanhou o Coronel Fernando do Corpo de Bombeiros, que é um dos chefes ali da segurança, e vale ressaltar, todas as ações ali tem bastante questão de segurança. Do início ao fim é tratado com muita responsabilidade e seriedade. Sim, com certeza. A gente fala que tem 3 pontos que a gente leva no Legendário. O primeiro é segurança, o segundo é segurança e o terceiro é segurança. Seria uma hipocrisia nossa a gente tirar vocês das famílias de vocês, dos lares de vocês, levarem para um lugar inóspito e não zelar pela segurança de todos vocês que participam. Então, a priorização de segurança é muito grande dentro do top. Então, todas as tomadas de decisões que a gente tem lá são baseadas em segurança. Então, se precisar ter alguma mudança de rota, alguma mudança de plano, ela vai ser sempre baseada na segurança dos participantes. Qual é o maior desafio em liderar uma experiência tão intensa e tão impactante na vida das pessoas? Para você ter um exemplo. Ontem, eu até acho que ali é o seu Pedro, parecido, mas não é ele não. Ontem, ao dormir, retornar para casa e conseguir ter uma noite de sono, parecia aquelas lembranças de filme. Volta e meia eu acordar, me deparava com um daqueles momentos que eu vivenciei. Como é que é esse momento e especial para você ter participado e hoje viver essas experiências? Porque você acaba vivendo cada história, cada rosto que chega ali, cada história que chega diferente, você vê transformar. Para você que está na frente da liderança também, como é que o que é isso tudo? Ontem a gente acabou a recepção dos Legendários, eram praticamente 3 e poucos, eu cheguei na minha casa, era 4h15. E aí a gente tomou um banho, a gente deitou um pouco, eu e minha esposa, e aí ela falou, tô muito cansada. Eu falei, eu também tô. Daí eu olhei para ela e falei, mas e como é que tá o coração? Valeu a pena? Ela deu uma risada e falou assim, valeu muito a pena. Então, a sensação é essa, a sensação é de dever cumprido. E a gente conseguiu resgatar mais 90 homens. Tenho certeza que 90 famílias vão ter um destino diferente daquelas que estavam tendo. Algumas
estavam bem, mas vão ficar melhores. Outras estavam sendo destruídas e vão ser restauradas. E essa sensação não tem nada que paga isso. A sensação de dever cumprido e de que a missão que Jesus Cristo deixou para nós de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de as pessoas entenderem o quão importante você ter Jesus Cristo e Deus como centro da sua família, muda a história da sua família, muda a história das gerações futuras. Então, essa é a parte mais satisfatória para mim e para minha família, que a gente serve todos juntos. E você falou em preparação, o que me pega muito em preparação é porque você está mexendo no mundo espiritual. Então, a parte mais pesada de estar à frente de um movimento desse é porque a gente tem que estar muito blindado espiritualmente. Então, eu tenho muitos homens, muitas famílias que oram por mim, pela minha família. A gente pede oração o tempo inteiro para que todo mundo esteja em intercessão pela liderança, porque o inimigo ele sabe que a hora que o cara vai para o Legendários, vai haver transformação. E então ele tenta impedir de todas as formas. Primeiro que o movimento aconteça, e depois que a pessoa que se inscreveu... Primeiro a dificuldade do cara se inscrever, e depois quando ela se inscreve, a vida do cara começa a virar um turbilhão. Principalmente na última semana, 10 dias, a gente tem inúmeras experiências, testemunhos de pessoas querendo desistir por acidente, por filho doente, por briga com a esposa. O cara é mandado embora na semana que vai pro top. E a gente entende, quem tem um pouco de entendimento espiritual, compreende que isso é uma batalha espiritual. Então a gente se prepara muito antecipadamente a isso. Os coordenadores, a gente estava em jejum e oração por esse top desde novembro do ano passado. Quem vai servir nesse top e entrou especial para servir nesse top, eles começaram a preparação 15 dias antes, jejum e oração todos os dias. Desculpa, só um minuto. Deixa eu só trazer um relato pessoal meu, porque o Camilo, na semana passada, eu entrei em contato para trazer ele aqui para poder falarmos sobre este evento, o que é o Legendários. Aí ele falou assim, mas por que você não vem participar? Desde setembro do ano passado, meu pai acabou falecendo e desde então eu congregava em uma determinada igreja, eu me afastei. Eu comecei a entrar num luto profundo e um dos motivos que me fez na hora aceitar o convite foi: deixa eu ter novamente essa conexão com Deus, porque cada homem tem uma situação que de repente ali começa a pesar na vida dele e eu ainda estou nessa busca de autoconhecimento, de me conhecer enquanto pessoa, e eu vi nessa oportunidade, neste convite, de reconectar. E você pode ter certeza que o Wesley que ali entrou, que chegou ali todo trajado, com aquela bolsa na quinta-feira, não é o mesmo Wesley que retornou no domingo. Em especial para a sociedade e principalmente para minha filha e para os meus filhos. Então, assim, eu tô, igual eu falei para o Camilo agora há pouco, eu preciso voltar a congregar. E talvez eu entre em contato com o pastor Murilo, da Igreja Amir, mas a gente está observando qual caminho Deus vai nos orientar. Mas, assim, o propósito no qual eu fui foi justamente essa conexão. E eu confesso para vocês, as histórias, os relatos, as pessoas que ali se entregaram, é marcante na minha vida é que cada um está aqui, ó, cravado na minha memória e em especial no meu coração. Eu faço parte e fiz parte de uma família chamada Família 7, cada um ali ganha uma família diferente e a gente pôde dar algo a esta família e também receber muita coisa deles. E nesse é um pequeno depoimento, é mínimo em relação a tantos outros que vocês acompanham constantemente, não é, Camilo? A gente fala que o alimento do Legendário são testemunhos. O que mantém o movimento em pé e crescendo de forma absurda como ele vem crescendo são os testemunhos de quem está lá vivendo aquilo. E muitas vezes tem homens que são impactados e já geram um testemunho imediato. Você acabou de comentar a respeito seu, que você acredita que já é algo que você conseguiu resolver. Mas tem muitos que a semente é lançada ali. A semente é lançada e ela vai gerar frutos futuramente. E não param de crescer testemunhos de homens que participaram do movimento. A gente tem várias histórias aqui. A gente tem uma que a gente conta muito, que é um caso que eu não tenho vergonha de falar, porque é público.
é o Ivan Gauchinho, da loja de som. O Ivan tem um passado onde ele destruiu a família dele e através do Legendários, ontem ele completou 1 ano com uma vida transformada, 1 ano no qual ele renovou os votos com a sua esposa, ele voltou com as suas esposas. A gente tem testemunho dos seus filhos falando que o pai dele é outro, que o pai dele hoje vive a família. Então, isso é o pagamento. A gente tem inúmeros testemunhos de curas na montanha, de doenças, curas de enfermidades, de dores crônicas, casos cirúrgicos e que ficaram na montanha. Então, hoje qual é a dificuldade do ser humano, do homem, em se conectar? Para mim, a gente vive uma vida muito acelerada, muito agitada. A gente tem um problema chamado celular, que ele veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ele atrapalha muito a nossa... Ele conecta com quem está longe e nos afasta de quem está perto. Então, quando a gente se desloca para um lugar no meio do mato, que você não tem acesso a celular, que você não tem acesso à internet, no meio de muitas pessoas que você nem conhece, e você é conduzido a uma experiência única com Deus, você se reconecta, você vive uma experiência, porque muitos homens nunca viveram uma experiência com Deus. A maioria das pessoas hoje, elas nunca tiveram experiências com Deus. Elas vivem de ouvir falar, elas vão na igreja e vivem da experiência de outros homens, de outras pessoas. Ah, o meu pastor já viveu isso. Ah, o padre me contou a história aqui. Aquele obreiro da igreja tal, ele já passou por isso. Mas ela em si, ela não tinha vivido nenhuma experiência. Então, quando você não vive uma experiência única com Deus, você não sabe qual é esse sentimento. E como é você desejar algo que você não conhece? E o Legendários, dificilmente um homem sai do Legendários sem ter vivido pelo menos uma ou mais experiências com Deus ao longo desses dias. Então ele chega aqui com a fogueira acesa, sedento de buscar a Deus, de estar presente numa congregação, de estar frequentando uma igreja, e ele entende que ele precisa ser um homem melhor na sociedade, para a sua família, para que tudo coopere para o bem e ele possa dar sequência ao que ele aprendeu lá. Camilo, o Legendários, durante um bom tempo, e eu, muito tempo atrás, eu também falava, não faz sentido eu participar de algo onde lá atrás o discurso era, a gente vai ensinar vocês a serem homens. Mas o discurso não é este. O discurso é você valorizar a família, você valorizar os seus filhos, você ser uma boa pessoa na sociedade e assumir perdão da expressão, as suas cagadas que você faz, que eu faço. Este é o nosso papel, é o papel do Legendários. E por isso, mais uma vez, reforçando, não é questão de religião, é justamente levar à consciência essas pessoas que elas, e por mais que tenha errado lá no passado, é possível um recomeço. O que a gente entende? Que ao longo de que o homem foi criado, Deus tinha um projeto para o homem. E ao longo desses muitos milhares de anos que se passaram, o homem se perdeu desse propósito que Deus criou. E Jesus Cristo veio para mostrar o modelo ideal de homem que ele queria. Depois de Jesus Cristo veio, a gente teve uma continuação de novo, e ao longo desses 2026 anos que Jesus veio, nós se perdemos de novo. A sociedade se perdeu e o papel do homem foi invertido. E aqui eu não estou aqui para julgar mulheres, homens, ser feminista ou ser machista. Em nenhum momento a gente quer trazer isso. Simplesmente a gente quer resgatar quais foram as características que Deus implementou no homem, que Jesus Cristo confirmou quando esteve na Terra. Então, quando a gente fala que você precisa participar do movimento Legendários, não é porque você vai deixar de ser homem já que você não é legendário. Não, você é homem. Eu era homem antes de ir para Legendários, mas hoje eu sou um homem melhor. Eu sou um homem mais parecido do que Deus me criou, com o objetivo que Deus me criou. Preciso melhorar muito? Preciso melhorar muito. É uma briga diária. A gente vive hoje num mundo que ele é corrompido. Num mundo onde que as coisas erradas se tornaram certas e o homem acha que fazer coisas erradas é normal. Então o problema hoje não é você dizer que você não precisa. A sociedade fala que você não precisa.
mas o seu casamento falido, a sua mente destruída, o nível de depressão, o número alto de suicídios em homens, mostra que está tudo errado. Mostra que o que a sociedade está mostrando que é certo, está errado. E, para a honra e glória do Senhor, Deus lançou esse projeto lá na Guatemala para um homem que estava frustrado com os homens da região dele, do ministério dele, e pediu para Deus, Deus, me dá uma luz, me dá algo para a gente mudar essa história, para a gente fazer algo diferente. E quem vive o legendário sabe que o legendário não foi criado por um homem. Porque o legendário é uma engrenagem. São processos que você vai vivendo ao longo desses dias na montanha que não tem explicação como no final eles se encaixam. Então, para mim, não tem como dizer o Tchepe Putso estudou a ideia, ele é um estudioso de mente humana para criar o Legendários. Não. Tenho certeza que quando ele fala que ele teve uma revelação divina sobre como criar o Legendários, foi uma inspiração divina. Camilo, ainda muitas pessoas têm dúvidas e até receio. O que o Legendários não é? É até difícil a gente falar, mas o que eu posso dizer para vocês? Legendário não é religiosidade, Legendários não é placa de igreja. Então, em nenhum momento, quando você estiver lá, você vai ser confrontado com a sua fé e a sua crença. A gente respeita demais todas as religiões, católicos, evangélicos, espíritas, a gente tem maçons, a gente tem ateus. Então, eu já vi passar de tudo dentro do Legendários. E eu não conheço ninguém que foi confrontado quanto à sua religião. E você teve lá, você viu. Nenhum momento a gente fala de religiosidade. A gente prega a palavra pautada na Bíblia e a gente prega Jesus Cristo como nosso líder e nosso exemplo a ser seguido, que a gente o chama de legendário número 1. A gente viu bastante ali pessoas que, no decorrer dos dias, das 72 horas, elas acabando não entender ali umas certas movimentações que são justamente um processo de provocação para que elas possam descer desse palanque que elas vivem fora aqui neste mundo, e muitas vezes o ego toma de conta. Vocês já estão preparados para isso? Vocês sabem o que vocês vão ocasionar nessa movimentação, nessa virada de chave na vida desses homens? Sim, a gente tem uma preparação espiritual muito forte a respeito disso. Tanto que quando a gente começa o top, a gente deixa bem claro, vocês não estão participando de uma experiência. O que nós vamos replicar aqui é algo que já... No nosso top, qual é o número do seu boneco? Eu não vi? Qual é o seu número? O meu é o 192617. 192.617. Mas a gente teve homens ali já com o número de 194 mil. Então, são mais de 194 mil homens que já viveram essa experiência no mundo inteiro. Então, quando a gente fala que mais de 194 mil homens viveram essa experiência e completaram ela, tá? A gente tem uma incidência de desistência muito baixa, mas muito baixa. Tanto que no nosso top, é o segundo top nosso, a gente não teve nenhuma desistência até hoje. E, para honra e glória do Senhor, não vamos ter. Por quê? Porque a gente é preparado para viver aquilo. E falando em ego de homem, por que muitos homens falam que não querem e não precisam? Porque na cabeça deles eles não estão errados. Na cabeça, qual que é o maior testemunho que a gente escuta lá? Cara, agora eu entendi que eu estava errado. Eu tenho um testemunho que foi muito bom, que eu tentei conversar com esse homem várias vezes a respeito da sua situação do seu casamento. E ele dizia assim, mas minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha esposa... Eu falava, meu irmão, mas e você? Você não tem defeito? Não, mas é só as coisas dela. E ele, para honra e glória do Senhor, ele não queria ir, foi meio forçado, foi, chegou lá, ele chegou em mim e falou assim, entendi tudo. O que você tentou me mostrar lá fora, Deus me mostrou aqui dentro, e eu vou reconstruir a minha família, eu vou reconstruir meu casamento, e a partir de hoje eu entendi que o erro era meu. E esse é o maior problema do homem, a gente tem um ego muito alto.
aceitar que tá errado. E tem muitos homens que aceitam que tá errado, acham o erro, mas não têm coragem de pedir perdão para suas esposas, para os seus filhos, e realinhar isso, buscar uma reconstrução daquilo. A gente tem um exemplo, um testemunho de um homem que não conversava com seus filhos há quase um ano. Veio conversar ontem na recepção. Ele achava que estava certo, os filhos achavam que estavam certos. Mas na montanha Deus mostrou para ele que ele estava errado. E ele pediu perdão para os filhos assim que viu os filhos na recepção. Quando você traz esses relatos, quando a gente vê tudo ali, tudo que passa, né? Você falou a pouca desistência. Eu mesmo fui um dos primeiros. As pessoas têm a ideia assim, olha, o Wesley está em academia o tempo todo e etc. E ali não é só questão física. É muito mais do que isso. Meu calo agradece que ontem ele descansou. E tantos outros, com diversos outros problemas, etc. Os problemas físicos da gente não é desculpa nenhuma. E ali, a força vem justamente sobre a questão da conexão da família. A família com esses homens, de conversar. Daquele momento que a gente senta ali e começa a cada um falar, olha, eu fiz isto. Eu trabalho, minha vida foi pautada na masturbação, foi no adultério, foi nisso, foi naquilo. E os homens falam com liberdade, algo que aqui fora para eles é um absurdo e eles nem conseguem ter essa liberação. Mas quando eles começam a se conectar com outras pessoas, com outros homens ali, e eles percebem, não, esse problema não é só meu. E a carga fica menos pesada, eu posso falar sobre isso com aceitação, ou seja, as pessoas podem me entender e tentar me ajudar. Esse é um projeto que vem justamente nesse encontro, e quando você percebe esses pais sendo melhores pais, maridos sendo melhores maridos, pessoas que de repente se achavam perdidas no mundo e começam a se encontrar, o objetivo está sendo alcançado? Com certeza. Hoje teve um amigo meu que mandou uma mensagem para mim. Falei, cara, tô enrolado aqui porque eu tava no Legendários, mas eu vou resolver contigo essa semana, tá? Ah, deve estar ganhando muito dinheiro nesse Legendário, não sai desse negócio? Falei, irmão, eu tô ganhando muito, mas muito mesmo. Mas o que eu tô ganhando é a graça e em poder ver casamentos restaurados, homens reestruturados, crianças felizes e mulheres contentes. Esse é o meu salário. E de todos esses homens que servem. Porque aqui em Nova Mutum e como a maioria das pistas de Legendários, ninguém ganha dinheiro com Legendário. A gente simplesmente é servo. A gente está lá e quem vai servir ainda paga para servir. Então a gente investe dinheiro para a vida de outros homens, para ver a transformação na vida de outros homens. E aproveitando até falando em dinheiro, é algo até interessante, né? R$1.800 para subir a montanha. Ah, é muito caro, é coisa para rico. O Wesley teve lá a oportunidade. Wesley, é caro R$1.800? R$1.800 eu já falei para o Camilo. Eu não tenho esse dinheiro todo. Aí ele falou, você quer vir? Resolveu o problema. Eu vou conseguir pagar o que eu acordei com ele. Entretanto, não só comigo, mas com tantos outros participantes, como você bem trouxe aqui sobre as pessoas que estão ali servindo, eles pagam para ali estar. E muitas vezes, além de pagar a sua participação, eles ainda pagam a participação de outros que se permitiram estar lá. Não é caro. A transformação, porque é uma transformação de vida, uma transformação no qual vale a pena investir. E quando você está investindo em você, você não está investindo somente para você está investindo para a sociedade em especial, que é o que vocês pregam o tempo todo, para o reino. E a gente fala algo assim que a pergunta que eu te fiz é assim, é pela estrutura que você viu que estava à sua disposição lá. Você pode pegar um final de semana e sair com a sua família, você não vai viver a experiência que a gente tem ali. A segurança que a gente tem, o cuidado que a gente tem, as maravilhas que podemos contemplar. Eu falei, o local é um verdadeiro paraíso na Terra. Então vale muito a pena o investimento. E aí a gente traz o ponto do valor. Para mim, caro é um advogado de separação. Para mim, caro é um psiquiatra, um psicólogo para o seu filho. Caro é uma batida de carro que você se embriagou e bateu num poste. Caro é você chegar em casa e estar sozinho e não ter mais uma família. Isso para mim é muito caro. Então,
não dê a desculpa do valor. Se você tem o desejo de se tornar um legendário, nos procure. A gente vai achar uma forma de você subir a montanha conosco. Você vai pagar parcelado. Se você não tiver dinheiro de pagar, nós vamos achar alguém que vai bancar a sua inscrição. E até peço um apelo aqui para os empresários de Nova Mutum, pessoas que sentirem no coração de bancar novas inscrições. Todo top a gente tem uma demanda altíssima de pessoas que querem participar e não têm condições. Então, você que tiver o desejo de doar uma inscrição, ou mais de uma, Deus vai te retribuir em dobro, tenho certeza. E a gente tem empresário, eu tenho um empresário de São José do Rio Claro, que participou conosco. Todo top, ele tem mais de 100 funcionários. Todo top, ele paga 5 inscrições para os seus funcionários. E ele falou para mim, Camilo, próximo top é 10. Por quê? Maravilha. Ele escutou eu falando que todos os meus funcionários são legendários. E eu tive a oportunidade, Deus me abençoou, de poder contribuir para a vida deles dessa forma. E a transformação desses homens no trabalho é diferente. Porque eles estão num ambiente de família melhor. Quando você está numa família legal, você está alinhado com a sua esposa, você está alinhado com os seus filhos, você está alinhado com Deus. Trabalhar fica fácil. Agora, meu irmão, quando você sai brigado de casa com a esposa, você não tem relacionamento com Deus, você vai trabalhar desmotivado, você não é produtivo. Trago o relato para você sobre a questão de separação. Eu passei pela separação há 3 anos. Acredito, se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade de desconectar com este mundo, sair do automático, porque a gente vive nessa vida automática, talvez a situação pudesse não ter ocorrido. Quando você ocorreu na minha vida, e eu sei o preço do que é uma solidão, de você não ter a presença da mulher que você casou para não separar, e em especial de não ter a sua filha todos os dias convivendo com você num crescimento. Na época ela tinha 5 anos de idade, hoje está 9. Então eu sei o que é isto. E se eu tivesse possibilidade de voltar no tempo e ter vivenciado essa experiência, eu tenho certeza que minha história hoje seria outra. Mas não é. Mas fica aí a lição para aquelas pessoas, até porque lá acompanhamos vários relatos de pessoas que disseram: eu estou vindo, mas a minha decisão quando retornar é separar. Entretanto, passou as 72 horas, a decisão final foi: eu vou lutar sempre pela minha família. Isso é fantástico, porque separar ficou tão fácil, ficou tão banal na sociedade de hoje. E o homem que separa, não só o homem, a mulher também, o casal que separa, eles estão olhando somente para eles. Eles não estão entendendo, por mais que eles imaginem o quanto eles vão afetar essas crianças, eles não têm noção o quanto eles estão afetando de forma espiritual essas crianças. Por mais que a separação seja amigável ou não, você está criando feridas, você está abrindo brechas na vida dessas famílias, dessas crianças, que vão permanecer por gerações. E lá a gente prega muito a questão que família não abandona a família. Família não deixa brecha. Por quê? Porque a gente entende que é fácil estar casado? Não, não é fácil. Eu e minha esposa, você está na frente do movimento, seu casamento é perfeito? Não, gente. Meu casamento não é perfeito. Meu casamento é lindo, é maravilhoso, é só confetes? Não. Mas ao longo do dia a dia, ele é muito bom. E eu honro a vida da minha esposa e agradeço a vida dela por ela não ter desistido e também por eu não ter desistido. Porque hoje a gente cria as nossas famílias no caminho do Senhor, nossas filhas são bênção, porque nós não desistimos do propósito que Deus tinha para nós. A gente entende que quando Deus une um casal, Ele não uniu porque achou Wesley e a esposa dele mais bonito que os outros. Ele uniu porque vocês dois têm um propósito. E quando vocês se separam, esse propósito é quebrado e o diabo faz festa. Porque Deus criou um propósito na vida de vocês. Deus criou um propósito na vida minha e da minha esposa. Nós demoramos para entender. E nós passamos já por muitos processos de masturbação, igual você falou, de pornografia, de adultério, de bebedeira, de traição, de perdão, de reconstrução, de tempo para sarar todas essas feridas, de alinhamento de um com o outro, que a gente tem que entender que não é o homem errado, não é a mulher errada. É um conjunto de ações de um que afeta o outro, que se você começa a expor
e conversar e alinhar, pedir direcionamento a Deus, isso vai se alinhando. Então, o dia que eu parei de cobrar a minha esposa das coisas que eu não gostava dela e comecei a orar a Deus para que Deus transformasse ela na mulher que Ele planejou, eu tenho certeza que o projeto de Deus era muito melhor que a minha vontade. E é o que vem acontecendo. Então, hoje, a minha esposa não me confronta em algo que não agrada a ela. Ela ora para Deus me transformar conforme o projeto que Deus quer na minha vida. E nós estamos buscando, estamos crescendo, e nisso a gente consegue reestruturar. Nós somos um exemplo de um casamento falido para um casamento abençoado, que hoje a gente é líder de casais na igreja, líder de homens, líder de mulheres, e a gente pode dar o nosso testemunho e a gente entende tudo o que nós passamos e o porquê passamos. Porque hoje, como eu falei numa ministração lá, em todas as áreas que você quiser conversar comigo, que você falar não dá conta, eu falo, já vivi e você dá conta, porque se eu conseguir, você também consegue. Nada é impossível para Deus. Tá, eu sei que tem muitas pessoas interessadas já querer se inscrever para a próxima edição. Existe já um projeto, uma data definida? No caso, o Josué disse que o pai dele está interessadíssimo. É pastor aqui na cidade. Eu falei, está na hora do pastor levar o filho junto para eles viverem essa experiência, né, Josué? E a gente já está falando, Josué vai junto também participar da próxima próximo Legendários. A gente tem um projeto de 2 tops no ano. E vou falar assim, uma questão que é importante falar. O movimento tem sofrido muitos ataques. É movimento de rico, é modinha, é dos playboy. Não, meu irmão. O movimento é para homens. O movimento é de homens para homens. De homens que tomaram um posicionamento para homens que ainda precisam tomar um posicionamento. Então, a gente tem uma coordenação geral aqui. Eu estou na frente, mas eu não tomo decisões sozinhas. Então, a gente vai estar alinhando, mas eu acredito que a gente deva ter mais um top sim dentro do ano. Provavelmente no segundo semestre, agosto, setembro, no mais tardar novembro. Mas eu acredito que ele deve ficar entre agosto e setembro, a gente ter mais um top sim. Quando vocês proporcionam esse evento e aí depois ensinam a palavra, e muita gente fica, mas por que essa palavra? Qual é o significado do AU? AU. O AU significa amor, honra e unidade. A gente entende que quando o homem entende o que é ter um novo nível de amor, de honra e de unidade, ele vai mudar o perfil dele. Porque ele vai aprender a amar mais os seus próximos, ele vai aprender a honrar mais os seus próximos. O princípio de honra dentro do Legendário é algo muito forte. E unidade, porque a gente entende que um homem sozinho não vai. A gente precisa de homens unidos, homens fortes, com o mesmo propósito, buscando o mesmo objetivo. E qual que é o meu objetivo do Legendários hoje? Reestruturar famílias, reestruturar lares. Então, a unidade de um casal vai gerar uma família forte. Essa família forte vai gerar um vizinho forte, vai gerar um bairro forte, vai gerar uma cidade forte, vai gerar uma região forte. E é assim que o Legendário tem crescido ao longo do mundo inteiro. Quando a gente vê tanta violência, em especial envolvendo homens, principalmente no feminicídio, homens sem controle, homens que estão se perdendo na cachaça, na droga, em diversas outras áreas que ele tem abrido brechas. Uma ação como esta, também um resgate dessas pessoas que estão perdidas? Resgata, sim. A gente não consegue abrir, né? Mas a gente tem homens que já foram assassinos, que já participaram e entenderam que estava errado. A gente tem pessoas do tráfico que já participaram. A gente tem uma pista em Dourados, que ela é um espetáculo, gente. Lá o que você pensar de homem porcaria já passou lá. E para a honra e glória do Senhor, do pastor Osni, que está lá, que tem uma liderança muito forte, ele tem inúmeros testemunhos de faccionados, de homens que estavam sendo procurados, de homens de todas as situações. E o Legendário, de uma forma ou de outra, transformou a vida desses homens. Mas tem algo aqui que eu quero dizer, que você não me perguntou, mas eu vou falar, porque tem muita gente que fala assim, virou Legendário, agora virou santo.
Não, meu irmão. Você que tá Você é homem, você é mulher que está aqui escutando. Nós ainda corre sangue nas nossas veias. A gente ainda é falho. E dentro do Legendários hoje a gente tem homens que se tornam legendários, que vivem, praticam e disseminam o que é o Legendários. Mas nós temos homens que simplesmente vivem o Legendários. Ele teve uma experiência de 72 horas. Sim, ele é um legendário. Mas ele não se tornou... Desculpa. Ele fez o Legendários. Mas ele não se tornou um legendário. Então, às vezes sim. Às vezes você vai ver testemunhos ruins de homens fazendo coisas ruins que não condiz com o que um legendário faz. Mas assim como em tudo o que nós temos na sociedade. Sim, porque a gente vê de volta e meia, em especial a mídia, a imprensa... Quando você vê uma pessoa que de repente matou outra, que se envolveu num acidente, que cometeu algo ilícito, mas é legendário. A mídia ela proporciona algo assim bem interessante. Você traz um número aí de mais de 195 mil pessoas. Nesse universo, e ali eu pude também perceber que nem todos ali estavam em busca de uma conexão. Estava para viver uma experiência, simplesmente uma experiência. E a gente entende que cada um tem o seu tempo. Como você bem retratou aqui, existe um momento de você colocar a semente. E é o tempo de Deus que essa semente vai brotar ali naquele coração. Mas vocês, quanto homens, têm orado para que essa semente germine nessa terra produtiva ali, que possa trazer bons frutos. Mas a gente não direciona a vida de ninguém. E quando muitas vezes tivemos a oportunidade de falar, principalmente com a minha família, eu falei, olha, o que vale a pena... após as 72 horas lá fora, continuarmos. Porque viver essa experiência aqui, falar dos nossos pecados, que vamos mudar e lá fora voltar novamente aos pecados, é muito contraditório. Então vamos fazer o seguinte, vivam a experiência, peguem a essência e pratiquem todos os dias. Mas não necessariamente todo mundo vai conseguir ter esse entendimento. Mas a missão de vocês é passar que isso aconteça. Com certeza. A gente fala que, até você me perguntou lá no início, eu acabei não te respondendo, da onde treque o semeador, né? O semeador ele surgiu no desejo da gente poder proporcionar para Nova Mutum e região uma experiência que talvez já é cara de você fazer aqui, pelos olhos da sociedade, que na verdade ela é bem barata pelo que ela entrega, mas o poder aquisitivo talvez você não tenha condição para isso, vivendo nesse Brasil que nós estamos, mas ao mesmo tempo trazer para cá. E por que o semeador? A gente tem um monumento aqui na cidade que chama O Semeador. E a gente passando um dia, a gente tinha feito um evento lá na praça da prefeitura lá. A gente olhou para aquele negócio e falou, cara, olha que imagem bonita esse cara semeando. E o Legendários é isso, é semear na vida dos homens. A gente semeia princípios. A gente semeia princípios que, se ele cultivar, não só ele, se a esposa dele, se os familiares deles cultivar com ele, porque não é uma luta dele sozinho, ele vai gerar frutos, com certeza. Então, essa expectativa de gerar frutos vem do nome também, semeador. E a gente também fala aqui para as esposas e para as mães desses homens que estão lá. Não espere que nós façamos milagres. Acontecem milagres na montanha, mas a gente não consegue transformar água em vinho em 72 horas. Mas a gente consegue dar um start muito grande na vida deles, e que se ele chegar em casa e tiver um ambiente propício para que essa semente que lá foi plantada, que essa planta... Tem homens que vêm com a semente plantada, tem homens que já vêm com embriões, e você já pode ter visto homens que já vieram com uma planta inteira da montanha, que com certeza vão gerar frutos. Cada um no seu tempo. E minha esposa fala muito para as mulheres, a gente tem um chá que a gente faz para as mulheres, Café com Propósito, chama o nome, que é no sábado, para preparar esses ambientes, preparar as mulheres que vão receber esses novos legendários. E a gente fala muito lá nisso que ela usa um termo. Se eu pegar um viciado em drogas, levar para uma casa de recuperação, ele ficar 6 meses lá, não é 72 horas, tá? É 6 meses. Ele tá limpo, ele ganhou alta na casa. Os médicos atestaram que ele tá limpo, que ele tem condição de sair para o mundo, que ele não vai voltar para a droga.
Mas se eu pegar esse homem, trazer ele de volta e colocar ele no mesmo ambiente que ele frequentava antes, com os antigos viciados amigos dele e com todo aquele ambiente que ele vivia, em poucos dias ele se torna um viciado novamente. O ambiente influencia. E a gente fala isso, a mesma coisa para o homem que vai para o legendário. Não tem como nós pegarmos um homem que está numa casa destruída, muitas vezes com uma mulher rixosa, que só reclama, que não, nada agrada, que ela não faz a parte dela, levar para a montanha, criar transformação na vida desse homem, e quando ele chega em casa, essa mulher continuar com o mesmo posicionamento. Porque é o mesmo ambiente. Em poucos dias, ela vai acabar com tudo que a gente conseguiu fazer em 72 horas lá na montanha. Então, a gente pede para que essas mulheres também tenham discernimento e sabedoria, porque o homem é falho, mas a mulher também é. E nós pedimos em nome de Jesus que apareçam legendários para mulheres. E aí nós vamos ter um alinhamento perfeito. Falar nessa questão de aparecer legendários para mulheres, ontem, naquela recepção, alguns homens se declararam e pediram às suas respectivas esposas em casamento, oficializar. Entretanto, agora há pouco estava ali no Wilda. Posso falar o nome do rapaz que a mulher citou? Eu não sei qual que é o assunto, mas deve poder. Tá. Ontem ela estava lá recepcionando o marido, viu diversos outros homens fazendo o pedido, mas ela não recebeu o pedido. E ela sentada do meu lado, eu estava com um casaco, ela não percebeu que eu estava uniformizado para essa entrevista de hoje. Ela começou a falar que chegou em casa, cheguei em casa, fui lavar as roupas, só areia. Eu falei, se preocupa não, estava no Legendários. Mas eu não posso revelar. Aí ela começou a falar, nossa, tantas mulheres ali receberam o pedido de casamento, mas pode falar o nome do guerreiro? Ou não fala? Se é público, eu acho que pode. Eu não sei se é público. Se não puder, a gente corta. Eu só sei que ele faz parte do grupo da família do Pedro. E a letra do nome dele é T. A esposa dele estava lá ao lado, não sei se da mãe ou da sogra. Tiago. Já vou falar logo. Tiago, a mulher está lá pedindo para que você tomasse a atitude de pedi-la em casamento, Tiago. Lá, eu ouvindo aquilo, ele vai ter que mudar essa história. Pois é, hein? É uma informação que estava no ambiente, né? Não foi algo que foi gerado no Legendários. Eu olhei para trás assim, opa! Tiagão, se esperta, meu irmão. Vamos para cima. Falar nisso terminou essas 72 horas. Qual é o passo a passo desses homens a partir de aí? O passo a passo desses homens, a gente fala que existe igreja sem legendário, mas não existe legendário sem igreja. A gente entende que a cobertura espiritual de um padre, de um pastor, de um líder espiritual é muito importante na sequência da caminhada desse legendário. Então a gente pede que esse legendário busque, se ele já tem uma igreja, que ele se apresente ao seu padre, ao seu pastor, para poder falar, eu vivi essa experiência e eu quero continuar vivendo isso. Então a gente direciona para alguma igreja, de preferência a que ele já frequenta. A gente não gosta que o legendário fique trocando de igreja. Porque lá na outra igreja é mais legal o movimento. Não, meu irmão. Faça o movimento ficar legal na sua também. Se ele está começando, um dia lá na nossa ele também começou. Eu fui chacota dentro da minha igreja por causa do legendário. É o AU, o Laranjinha. Porque era só eu. E hoje a gente tem 170 homens dentro da igreja como legendários. Então, busque a sua igreja. Fortaleça o movimento dentro da sua igreja. Tanto na católica como na evangélica. Se você é pequena, se você é grande, procure uma igreja. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente tem o RPM, que chama o encontro mensal. É um encontro mensal, que é reto pelo mês. Onde a gente faz algumas caminhadas, para lembrar um pouco do que a gente viveu nessas 72 horas. São caminhadas curtas. Com mochila? Não. Macia. Caminhadas, o pessoal vai para o RPM e depois vai trabalhar. Só troca a farda e vai trabalhar. Então, normalmente é no sábado, primeiro sábado do mês, 5h30 da manhã. A gente se encontra ali na Praça do Semeador, onde a gente ora, agradece e consagra o mês subsequente, as autoridades, as famílias, tudo.
e é um momento de comunhão entre os legendários. Depois a gente vai tomar café em algum lugar. Fora isso, a gente tem eventos, a gente tem as manadas que a gente cria. Então a gente tem a manada futebol, a galera gosta de jogar futebol, tem uma turma legendária que joga futebol. A gente tem a manada da corrida, a manada da bicicleta, a manada da pesca, a manada da turma da moto. Você vai criando manadas e essas pessoas elas vão se juntando, né, para ter comunhão, para que o círculo social que ele viva seja um círculo social que busque as mesmas coisas que ele busca, que se torna muito mais fácil. Eu quero um dia voltar para pesca, mas deixa eu tirar esse trauma da barraca. Pessoal, o Wesley está traumatizado um pouquinho com a barraca porque foi um final de semana bem chuvoso e Deus fez maravilhas conosco nesse final de semana, não só com a deles que estavam fazendo, mas com as nossas também que estavam servindo. Deus mandou umas chuvas abençoadas para nós lá, mas eu acredito que aquela chuva veio trazer muito mais unção naquele lugar. Foi incrível. Foi fantástico, trouxe para nós que estávamos organizando, mostrou para nós que a gente estava preparado para aquilo, porque mesmo com aquela chuva a gente conseguiu cumprir o propósito. Então, uma satisfação muito grande, mas principalmente espiritualmente, você manter homens aquecidos debaixo de uma chuva torrencial, que a gente pode falar que foi um pancadão, foi algo sobrenatural. Para nós foi uma experiência fantástica que a gente viveu nesse top. Não é puxando sardinha ao duplo sentido da sardinha, tá? Depois eu explico a sardinha no off para você. Mas fazer o trabalho que foi feito e pegar essa essência, eu tenho que parabenizar justamente esses voluntários da mídia que está te acompanhando aqui, porque aquele vídeo ficou incrível e é justamente demonstrando tudo aquilo que a gente estava vivenciando na essência. E é todo esse suporte, mais uma vez reforçando, essas pessoas vão para lá voluntária. E inclusive tem alguém ali, ó, que me incentivou muito, a dona Graci, que daqui a pouquinho a gente vai estar contando posteriormente uma situação que ela quer fazer também lá na frente. Mas depois a gente conversa sobre isso. E parabéns ao pessoal da mídia e todos ali que estiveram envolvidos neste evento. A você por estar lutando, porque a gente sabe que muitas pessoas se levantam para falar contra a sua vida, contra a vida da sua família, tentando denegrir a sua imagem. E infelizmente são pessoas que não têm coragem de ali participar e que muitos estão dentro de algum templo jogando pedras, porque eles não entendem a essência, não entendem o movimento e eles preferem, em vez de tentarmos resgatar vidas, eles preferem abrir covas e sepultar sonhos, sepultar pessoas, sepultar vidas, sepultar famílias. E o Legendários vem com essa essência justamente de resgatar isso, dizer, você é capaz, você é possível, você é uma joia preciosa. O mundo tentou te destruir, mas você está aqui. E ali quando a gente observa cada um tendo cuidado, tendo amor, querendo que você conclua, é impactante. A gente já tem a força da família do nosso grupo, mas o suporte de vocês é incrível. Parabéns por tudo isso. A gente agradece e toda a honra e glória ao Senhor. A gente fala que a gente é mordomo. A gente só está aqui para executar o projeto dele. E realmente o trabalho da mídia é um trabalho fantástico, porque eles conseguem externalizar o que foi vivido ali sem tirar a surpresa. Porque o Legendário é muito bom por causa da surpresa. Que graça tem se assistir um filme que você já sabe o final. Ah, é uma seita, por isso que não pode contar o que acontece lá dentro. Não, gente, não tem nada de seita, não. É porque é para não perder a graça. Talvez homens que descubram ou falem o que vive lá dentro, você está atrapalhando o processo de outro homem que tem para viver lá dentro. E a mídia, a gente tem instruções, lógico, de como conduzir, mas eu quero aqui agradecer o Abimael, que é o coordenador de mídia, e em nome de toda a equipe de mídia também o Tibaldi, que são pessoas fantásticas e estão dando o seu máximo para que esse trabalho aconteça. Não desmerecendo os demais, a gente tem uma galera lá, tá? Baruch está aqui comigo, e são todos que abrem mão do seu profissional muitas vezes, que têm empresas na área de mídia, para estar lá conosco. Eu falo mesmo, o próprio Tibaldi. O Tibaldi estava no auge de safra dele lá da Show Safra. Ele abriu mão para estar lá conosco. O Abimael tem a empresa dele, todos abriram mão de algo para estar lá. Eu abri mão das minhas empresas para estar lá, dos meus negócios para estar lá. E eu aprendi que quando eu escutei uma vez
que quando eu tô cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas. Eu falei, mas quem cuida melhor? Eu ou Deus? Eu falei, certeza que Deus vai cuidar muito melhor das minhas que eu. Então eu aprendi a priorizar Deus na minha vida. E depois disso, as minhas coisas começou a fluir de uma forma melhor. Então, eu honro a vida desses homens, porque todos abriram mão de algo para estar lá, mas a retribuição que eles tiveram no final das 72 horas é fantástica. É algo sobrenatural, porque não tem preço você escutar os testemunhos, tantas transformações. Hoje eu estava com a minha esposa e ela estava chorando, chorando não, mas assim, eu vi meio engasgado, falei, o que foi? Falou, começou a cair os testemunhos das esposas no grupo. E já tem testemunhos impactantes. E os que serão permitidos, a gente grava, a gente replica. Mas tem histórias, muitas histórias dignas de serem contadas. E ainda virão muitas mais. O simples fato de falar assim, eu vou... um nó, literalmente era um nó, que há quase 2 anos eu carregava, de uma história que chegou ao ouvido de uma outra pessoa, ela atribuiu uma culpa à minha pessoa. E não, nada que eu fizesse poderia mudar ou reverter essa situação. Fiz a inscrição, posteriormente, 2 dias depois, essa pessoa me chamou para uma reunião, reconheceu que errou, e há quase 2 anos eu carregando isso, sabendo que eu não tinha feito nada. Mas a partir do momento que eu disse sim, dei essa oportunidade, um milagre começou a acontecer na minha vida antes mesmo de participar das 72 horas. É algo que eu tenho certeza que muitas outras coisas virão, principalmente ao se dispor, porque foi isso que eu vi. Você viveu, foi bacana 72 horas, se dispõe para as próximas 72 para você servir. Que é no servir que você vai ver mais diferença ainda, não só na vida de quem está participando, mas principalmente na sua. Eu tô com 13 ou 14 montanhas, eu não lembro mais, mas cada uma eu recebo, todas eu recebo. Deus contribui com algo que eu preciso melhorar. E a palavra de Deus fala que bata a minha porta e eu lhe atenderei. Mas o que a palavra fala? Bata. Precisa partir de a gente. Se você não tomar o passo, Deus está ali, está com a porta aberta, te esperando para te entregar tudo que Ele tem na sua vida. Nós somos filhos amados, nós temos herança divina, e muitas vezes nós estamos aqui brigando por dinheiro, por criar um patrimônio, uma herança que nem é nossa. E estamos abrindo mão de algo que já é nosso, por direito. Que é a graça de Deus em tudo na nossa vida. Então, o dia que eu aprendi a bater na porta e que Deus me abençoou, Ele arrumou um chato, que eu bato o dia inteiro. Estou sempre batendo, estou com Deus na minha mente o tempo inteiro, eu acordo pensando em Deus, vou dormir pensando em Deus e buscando, agradecendo, pedindo, porque é um propósito. E muitas vezes eu me acho incapaz. Quero falar para vocês, homens que estão vendo. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável para estar aqui na liderança desse grupo. Por tudo que eu já vivi. E por muito tempo o capeta falava assim, você não é digno. Como é que você vai falar e você vai fazer? Você não é digno. Ele me acusava. Mas me acusava porque eu não tinha pedido perdão, porque eu não tinha aprendido a viver a graça de Deus. Hoje eu entendi que a misericórdia, ela se renova todos os dias. E como ela se renova todos os dias, quando eu peço perdão verdadeiramente, genuína, eu tô limpo. E eu não preciso ficar me martirizando, eu não preciso ficar me condenando por aquilo. Então, hoje eu aprendi, igual eu falei, eu peco também, igual todo mundo. Mas eu tento reparar o mais rápido possível o meu pecado. O meu erro, ele tem que ter o mínimo de consequência possível. Ele não pode ter consequências grandes. E quanto mais você demora para reparar o seu erro, mais consequências você vai ter. Eu sei que daqui a pouquinho eu tenho um jantar. Eu já peço desculpas porque eu não vou poder participar, porque tenho um compromisso, sou professor de oratória na Vox, não vou poder estar lá, mas a minha turma estará sendo representada, a nossa família. Mas quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, esclarecendo um pouco e explicando para a sociedade o que é o Legendários e separando o que as pessoas acabam julgando muito, achando que é um evento religioso, e não é. Não tem nada a ver com isso. E peço, sempre que precisar, o Power Mix, a dona Glaci pegou e falou, pode chamar, pode convidar sempre que necessário,
para vir você, para trazer mais umas outras 2 pessoas, para trazer testemunhos, para esclarecer a nossa sociedade, porque todo aquele movimento, e eu falo o tempo todo, a nossa sociedade está doente, e o doente precisa de um remédio. E o Legendários acaba se tornando um remédio também, que vem resgatar este homem que por muitos cometeu algo errado, 5 segundos ali, perdeu a cabeça, cometeu algo que a justiça quer condenar, para aí ainda tem reparação. Com então certeza. Vamos resgatar vocês. E todas as ações que se movimentam para resgatar este homem, estamos aqui de portas abertas e quero parabenizar e que Deus te abençoe constantemente, você e sua família, e te brinde de todas as palavras, de toda a maldade que o ser humano possa vir trazer para você, ou qualquer outra liderança, ou qualquer outra pessoa que acreditaram nessa ação, nesse projeto, em especial de pessoas que estão o tempo todo orando para que esse projeto venha crescer dia após dia, se expandir. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui. É uma honra poder estar aqui no Power Mix. E vocês também, de que precisarem de informações, precisar de esclarecimentos, a gente está pronto para estar gerando. Quiserem fazer perguntas e respostas, a gente faz também. O objetivo nosso é trazer clareza ao movimento. Não tem nada obscuro aqui e a gente quer muito. E falo muito aqui também com o pessoal da Igreja Católica. Abram as portas para o movimento. Quando vocês entenderem o poder de um grupo de legendários dentro da igreja, vocês vão ver o quanto é importante, não só para a igreja evangélica, mas para qualquer igreja. Qualquer igreja precisa do movimento legendário dentro dela para ajudar. Ele é mais uma ferramenta. Eu vejo a Igreja Católica Caminhos de São José. Excelente ferramenta, é uma ferramenta. E eu tenho visto homens transformados para a honra e glória do Senhor. É mais uma ferramenta que vocês podem estar usando dentro da Igreja Católica para resgatar homens e famílias. Você tem uma ideia, quando você traz para mim que não é questão de religião, tem pessoas que participam do Legendários e posteriormente vai no Caminho de São José. E está tudo certo, não existe proibição. Não, é até importante você falou isso. Para o Legendário servir no Legendários, primeiramente ele precisa servir na igreja local dele. Então, assim, o desejo de servir no Legendários é imediato, é pronto. Duvido um homem que fez o Legendário que não quer servir. Mas para servir, se ele não serve na igreja, vai precisar servir dentro da igreja dele. Ele vai precisar primeiro mostrar seu valor na sua comunidade. Então, por isso que agrega tanto dentro da igreja. Qual o problema das igrejas hoje? São um pequeno grupo de pessoas tendo que carregar um monte de pessoas. Sempre são os mesmos que trabalham. Sempre são os mesmos que estão se doando. Nós tínhamos esse problema na nossa comunidade também, na nossa igreja. Hoje, sobra homens para servir. Sobra. E vai sobrar muito mais, em nome de Jesus. Então eu falo para vocês de outras igrejas, padres, pastores, líderes, que estão com a mochila pesada aí, que a carga está pesada para levar o seu propósito de Deus para frente, nos procure. Nós vamos ajudar você a estruturar isso através do Legendários. Porque a gente vai fazer uma base de Legendários na sua igreja com os seus homens. E esses homens vão avançar. E mais um ponto. Nós não sabemos até quando o Legendários vai durar. O Legendário é um movimento fantástico. Mas a maioria das coisas tem começo, meio e fim. Nós vamos aproveitar tudo que o movimento Legendários tem para nós. Mas a igreja ela nunca vai acabar. Muito bem. Camelo, foi um prazer estar recebendo. Um bom jantar para você e eu aguardo aí a sua próxima participação, o próximo contato. Vamos nos reunir. Estou pronto. Obrigado, Wesley. Que Deus abençoe sua experiência e através do seu testemunho possa impactar muita gente também, para que a gente possa, próximo Top de Nova Mutum, ser um sucesso como foi esse, para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado. Hoje, recebendo o Camelo aqui, trazendo as informações sobre o Legendários. E eu quero agradecer imensamente a sua audiência. E lembre-se sempre, desfrutem o caminho. Viva essa palavra na essência que vocês irão entender como a sua vida pode ser transformada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.